Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Capitão Nogueira, professor de Sociologia, certo? E hoje, na nossa aula online, abordaremos uma revisão para a nossa A3, que será realizada no dia 8, certo? De maio, e teremos os seguintes assuntos nessa aula de hoje: socialização, sociabilidade, instituições sociais, status social, interação social, controle, mecanismos e agentes de controle social, e ao final da aula nós faremos alguns exercícios para treinarmos para a nossa avaliação. Então, veremos agora o conceito de sociabilidade e socialização, certo? A sociabilidade ela é vista de uma forma geral como a capacidade natural que nós seres humanos temos de viver em sociedade, certo? Essa capacidade natural que já vem conosco, né? De vivermos em sociedade, em grupos, né? E viver sempre em contato com outras pessoas, porque nós não temos por natureza viver sozinho, né? A não ser que cada um resolva subir uma montanha e viver isolado dentro de uma caverna, isso não é a característica natural do ser humano. Então, essa característica natural que nós, seres humanos, temos de viver em sociedade, nós chamamos de sociabilidade. Tá? E quando nós praticamos essa capacidade natural que nos é característica, que é a sociabilidade, quando nós seres humanos, praticamos essa sociabilidade, nós fazemos a socialização. Então, quando o indivíduo coloca em prática essa sociabilidade, ele na verdade está se socializando, certo? Então, é através da socialização que os indivíduos, ao nascerem, integram um determinado grupo. Então, o primeiro grupo que o indivíduo vai integrar nesse processo de socialização é a família, certo? A família é a primeira instituição social ao qual o indivíduo faz parte. Depois vem os amigos, a escola, e ele vai acabar, né, se conectando com outros grupos, né? E essa conexão que ele faz com outros grupos é a socialização, né, que vai determinar o seu modo de viver, né? Através dessa socialização é que ele vai se caracterizando, né, como ser humano, como indivíduo dentro da sociedade, ok? Então, a sociabilidade é a capacidade natural que nós seres humanos temos de viver em sociedade. E quando nós praticamos, né, colocamos em prática essa capacidade natural que nós seres humanos temos, nós estamos praticando a socialização, ok? Então, a sociabilidade é a capacidade natural que o ser humano tem de viver em sociedade. E quando ele coloca em prática essa capacidade natural, ele está se socializando, certo? Então, esses são os dois conceitos referentes à sociabilidade e socialização, ok? Vamos adiante. O conceito agora de instituições sociais, né, elas são aquelas organizações, né, inerentes na sociedade que existem para organizar, colocar normas dentro dessa própria sociedade. Né? Sem uma sociedade sem normas, sem regras, sem leis, é uma sociedade caótica. Né? Ninguém respeita ninguém, né? Ninguém tem, né, a verdadeira noção do que é o direito do outro. Então, as instituições sociais, elas são essas organizações que colocam regras e normas dentro de uma sociedade, para a sociedade viver em perfeita harmonia, né? Então, os cidadãos vão se formando dentro dessas sociedades com normas e regras e que tem uma definição de instituição social.
né? Então podemos considerar as instituições sociais, né, como exemplo, a família, escola, trabalho, igreja, o Estado, né? E a primeira e mais importante de todas é a família. Ela é de primordial importância dentro de uma sociedade. A família é de uma importância muito grande dentro de uma sociedade. Né? O papel primordial da família na vida de um indivíduo é que vai determinar, né, a maneira como essa sociedade vai trabalhar, né, e essa sociedade vai funcionar como as engrenagens de um relógio, perfeitamente bem, perfeitamente conectada e em harmonia. Né? Todas essas instituições, né, tirando a família, como a escola, o trabalho, a igreja, o Estado, precisam precisam e muito da instituição social família, né, como o alicerce da conduta de um indivíduo dentro de uma sociedade. Porque na família, né, que vai se passar as regras de conduta, as normas, né, o conceito do certo e do errado. Né? Então, ela é de primordial importância. Então, além de ser a primeira instituição social ao qual o indivíduo faz parte, ao qual ele recebe todos esses ensinamentos, essas regras e normas para conviver numa sociedade, né? Além dela ser a primeira, ela é a mais importante de todas as instituições sociais. Tá? E elas atuam nesse processo da socialização do indivíduo. Né? A sociabilidade, que é a capacidade natural do indivíduo, ele pratica essa socialização através das instituições sociais, né? Através das instituições sociais que vão colocar essas normas e essas regras em cada indivíduo, ok? Visando sempre a adequação de cada indivíduo num determinado grupo social. Sem normas e regras, não há sociedade que funcione, não há sociedade que progrida, não há sociedade que vise, vise o bem do indivíduo. Né? Ela não vai ter sucesso. Ela não vai ter sucesso. Né? Ela não vai ter sucesso no bem-estar social, né? De uma nação, né? De um país. Então é preciso realmente que as instituições sociais funcionem forte, coesas, né, com todos os cidadãos, preferencialmente, certo? Todos, preferencialmente, seguindo as regras e boas normas de conduta, que as instituições sociais são as responsáveis por isso. Tá? Então, como exemplo de instituições sociais, família, escola, trabalho, igreja e o Estado. Ok? Então, vamos adiante. O status social, como o próprio nome diz, né? É atribuído e determinado pela posição que cada indivíduo ocupa dentro de uma sociedade e as suas diversas características, né? O posto que ele ocupa dentro do seu trabalho, a função, né, profissional que ele ocupa dentro do seu trabalho, o sexo, né, o gênero masculino, feminino, o nível de instrução formal, cada um desses conceitos determina esse conceito em si, esse grande conceito em si, do que é o status social. Né? O núcleo familiar que cada um representa dentro do núcleo familiar, o pai, a mãe, né, os filhos, né? O papel que cada um representa dentro desse núcleo, a condição econômica, aqueles que dentro da pirâmide social, aqueles que estão no topo da pirâmide social, aqueles que estão na base da pirâmide social, tudo isso é uma definição, né, desse conceito de status social. Então, é as funções que cada um dos indivíduos, né, cada um de nós, desempenhamos na organização da sociedade. Esse é o grande conceito do que é o status social. Ok?
Então vamos seguir em frente. Temos agora o conceito da interação social. A interação social é o processo pelo qual o indivíduo age e reage àqueles em torno de si. Ele inclui os atos que as pessoas realizam um com os outros. Então, cada vez que você tem um contato, né, com um outro indivíduo dentro da sociedade, você está interagindo socialmente com aquela pessoa. Então, uma característica fundamental da vida. Sem interação social, você não desempenha o papel fundamental, né, que nós seres humanos temos, né, que é interagir. Precisamos interagir socialmente. Nós vamos nos construindo através desse contato com o outro, né? Você vai tendo esse contato social com o outro e você também vai se construindo socialmente. É como eu falei, a não ser que você decida viver isolado, né, no alto de uma montanha, dentro de uma caverna, sem interagir com ninguém, você precisa dessa interação social. Ela é de fundamental importância na vida de cada um de nós, né? E lembrando sempre que essa interação social, ela não precisa ser só física. Ela não precisa ser só física. Ela pode ser uma interação social virtual, né? Nas redes sociais, quando você está interagindo com alguém, você está praticando essa interação social. Ela não precisa ser só física. Você está próximo fisicamente do outro, né? Do outro indivíduo. Você pode ter esse contato virtual também. Contato virtual também é uma interação social e também faz parte dessa característica da vida do indivíduo dentro da sociedade. Ok? Então, essa interação social, esse processo que cada um de nós, né, temos quando nós agimos uma ação e reação com outras pessoas. Né? Quando há esse contato, uma ação, e você necessariamente tem uma reação da outra pessoa, você está interagindo socialmente com outro indivíduo, com a outra pessoa. Tá? Então, esse conceito nós damos o nome de interação social. Vamos adiante. Mais um conceito: o controle social. Então, esse conceito de controle social, né, é um conjunto de normas dentro da sociedade, normas sociais, que nos fazem ter determinados comportamentos, certo? Então, o controle social, ele é um conjunto, né, um pacote, vamos dizer assim, de dispositivos que nos levam a seguir determinados conceitos, leis, valores, padrões comportamentais vigentes e dominantes. Né? Precisamos seguir, né, para uma sociedade funcionar perfeitamente bem, harmonicamente bem, nós precisamos ter, né, esses dispositivos que nos fazem seguir as normas, as leis, os contratos e os valores vigentes. Né? Eles nos induzem o modo de pensar, de expressar socialmente, que deve ser partilhado por todas as pessoas. Né? Então, a mesma lei, não existe lei específica para um e uma lei específica para outro. A lei era para todos. Né? Como os 10 mandamentos, né, cristãos, né, aqueles 10 mandamentos cristãos valem para todos. Não é, eu vou seguir, eu não vou seguir. Então, para você funcionar, uma sociedade funcionar perfeitamente bem, todos têm que seguir aqueles mandamentos, aquelas normas, aqueles padrões, aqueles valores comportamentais, ok? Então, esse controle social são normas sociais que fazem nós, os indivíduos, né, ter determinados comportamentos dentro de uma sociedade. Essa sociedade funcionar harmonicamente, funcionar bem, em sintonia, né? Senão vira a lei da selva. Não, eu vou seguir uma determinada norma, eu não vou seguir. Se você não vai seguir, você vai estar transgredindo uma norma social e, logicamente, você vai ser sancionado, você vai ser punido. Você está fora de uma norma social, você está fora de um determinado comportamento, você está à margem de um determinado comportamento. Então, esse controle social, ele é de fundamental importância para um bom funcionamento da sociedade.
ok? De fundamental importância. Dentro de qualquer ambiente familiar, ambiente escolar, um ambiente de lazer, sempre vai ter normas sociais que os indivíduos têm que seguir para ter um determinado comportamento padrão, ok? Vamos seguir em frente então. E esse controle social, eles precisam de determinados mecanismos para eles funcionarem, certo? Então esses mecanismos, eles dizem respeito a um conjunto de meios que a sociedade possui para evitar todos os comportamentos anormais, divergentes, né, que não é o correto, como eu especifiquei no slide anterior. Se você tem um comportamento que não é condizente, né, com uma determinada norma vigente na sociedade, você está completamente divergente desse comportamento, né? Então você está incorrendo em algo que não é o correto e necessariamente o indivíduo vai ser sancionado e vai ser punido, porque ele está, né, infligindo um comportamento padrão para uma sociedade funcionar em perfeita harmonia, né? Não matarás. Se você infligir esse conceito, essa norma, você será julgado, possivelmente condenado, quase certo condenado, sofrerá uma punição, porque você infligiu um determinado comportamento, uma determinada norma social. Então esses mecanismos, eles existem para fazer o controle social funcionar dentro de uma sociedade. São como, fazendo uma analogia com um relógio, para você virar o pulso, olhar as horas de um relógio, lá dentro, se for um relógio analógico, ele vai ter os mecanismos para fazerem, né, aquele ponteiro, aquelas horas, minutos e segundos funcionarem perfeitamente bem, né? Então as engrenagens são os mecanismos, né, e os ponteiros e as horas é o controle social. Se um mecanismo dentro daquele relógio ele por acaso não funcionar perfeitamente bem, necessariamente o relógio, fazendo uma analogia com o controle social, ele tá ele é considerado divergente, ele não vai funcionar. E lógico você não vai saber que horas são, melhor dizendo, que horas são. O tempo que você precisa você não vai ter, ok? Então, o controle social precisa de mecanismos para eles funcionarem perfeitamente bem dentro de uma sociedade, tá? Vamos ver agora o próximo slide, o, quem são os responsáveis por esses mecanismos, né, para fazer o controle social realmente ter uma atuação perfeita dentro de uma sociedade, que são os agentes de controle social, certo? Então, os agentes de controle social, eles são os responsáveis para acionar esses mecanismos para o controle social funcionar perfeitamente bem. Então, os exemplos clássicos aí, família. Olha a família de novo. Senhores e senhoritas, olha o papel fundamental da família em, na vida de cada um de nós, na vida de um indivíduo de uma maneira geral. Olha o papel fundamental do pai, mãe, responsável por cada um dos senhores e senhoritas, né? De cada um dos indivíduos numa sociedade. Olha como a família é de fundamental importância. São os agentes de controle social, né? Normas, né? Comportamento, dita os bons valores, os bons conceitos, né? A escola aprofunda esse trabalho primordial e importantíssimo da família. A igreja, né, com as suas crenças, como eu citei aqui, o caso dos 10 mandamentos cristãos, né, cristão, né, a polícia com a sua, é o braço armado do Estado, os meios de comunicação de massa também são agentes de controle social porque eles ditam normas de comportamento, por isso que é muito importante, né, nós sabermos bem, né, a
aprofundar, averiguar, investigar, né? Quando chega alguma informação para a gente, sair do senso comum, né? Senso comum é aquilo que, se está todo mundo falando é porque é verdade. Não, vamos investigar, vamos saber se isso realmente está chegando até a mim com o intuito de mudar o meu comportamento, ou então de modificar o meu comportamento de algo que é certo para algo que não é correto, né? Então, esse é o papel. A sociologia é uma ciência. E como uma ciência, ela precisa investigar, né? O princípio da sabedoria é a humildade. O princípio, a sabedoria começa com a dúvida. Você tem que ter humildade suficiente, né? E saber que se você está desconfiado de alguma informação que chega através dos meios de comunicação, né, para você, rádio, televisão, qualquer meio de comunicação em massa, cinema, você precisa investigar para saber se aquilo tem um fundo de verdade para você. Né? Então, esses são os agentes de controle social. Né? São os principais, na família, escola, igreja, polícia, os meios de comunicação de massa, etc. Ok? Então, controle social, os mecanismos de controle social e os agentes de controle social. Lembrando sempre que a família, a instituição social, a mais importante na vida do indivíduo, também é um agente de controle social importantíssimo na vida de cada um dos indivíduos em uma sociedade. Vamos adiante? Então, agora alguns exercícios para nós treinarmos para a nossa né? Então, aí tem um trecho de um determinado livro, Queiros, alega que à medida que o Estado restringe sua participação nas soluções de questões de determinados segmentos, como por exemplo crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e pessoas com problemas crônicos de saúde, uma instituição em particular tem sido chamada para preencher essa lacuna. A qual instituição a autora se refere? Então nós temos a instituição social, escola, família, governo, igreja, todas são de fundamental importância. Mas tem uma, senhores e senhoritas, que é de fundamental importância e eu estou dando ênfase desde o início nessa nossa aula online, que é a mais importante de todas, ok? Que é aquela que realmente o indivíduo tem uma base sólida, né, para crescer como cidadão, como indivíduo, fazendo uma sociedade funcionar perfeitamente bem. De todas essas instituições sociais aqui, a mais importante, né, não preciso nem dar mais ênfase, será sempre a família. Ok? Então tá aí. A resposta, né, uma instituição em particular tem sido chamada para preencher essa lacuna, né, à medida que o Estado, né, precisa de uma solução de questões de determinados segmentos, né, em vários setores, né, na parte de crianças, adolescentes, idosos, uma que é de fundamental importância, que o Estado precisa dessa instituição social sólida ali, família. É a resposta desta questão, ok? Vamos adiante? Então, mais uma questão que aborda instituições sociais. Uma pergunta simples. Entende-se por instituições sociais? Então, tem 5 alternativas, né? E uma delas realmente é a que chama mais atenção, né? É a que chama mais atenção e que ela define fielmente esse conceito de instituições sociais, né? Então, quando vocês olham as alternativas A, B, C, D, E, né, uma delas aí, com certeza, né, define claramente o conceito de instituições sociais. Então, eu já vou imediatamente na letra B,
né, que diz o seguinte para a gente. Entende-se por instituições sociais o conjunto de regras e procedimentos padronizados, né, para cada indivíduo, reconhecidos e aceitos pela sociedade, para fazer uma sociedade funcionar harmonicamente bem, e visando sempre garantir aos indivíduos a necessária estabilidade. Então, essa definição ela é fiel ao conceito de instituições sociais, né? Porque ela reconhece, né, que esses procedimentos padronizados vão garantir para todos nós a necessária estabilidade para a sociedade. Ok? Então, a resposta para essa questão é a alternativa B. Ok? Então, adiante. Então, nós temos uma questão agora, né, que é um trecho do autor Peter Berger, Brigitte Berger, que diz que o mundo da criança é habitado por outras pessoas. Esta logo, a criança, aprende a distinguir essas pessoas e algumas delas assumem uma importância toda especial. Desde o início, a criança desenvolve uma interação, não apenas com o próprio corpo e o ambiente físico, mas também com outros seres humanos. Quer dizer, ela precisa desse contato com outros seres humanos. A biografia do indivíduo, desde o nascimento, é a história de suas relações com outras pessoas, outros seres humanos, da mesma espécie. Além disso, os componentes não sociais das experiências das crianças estão entremeados e são modificados por outros componentes, ou seja, pela experiência social. A sensação de fome surgindo em seu estômago só pode ser aplacada pela ajuda, pela ação de outras pessoas. Então, esse pequeno texto, né, esse fragmento de texto, ele diz o seguinte, ó, a criança em si, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela tem o contato com outras pessoas, ela vai internalizando isso aí. A sensação de fome surgindo do seu estômago, ela está sentindo fome, né? Então ela vai precisar de uma experiência social de alguém ao qual ela está interagindo, né? Que vai saciar, aplacar, né? Essa sensação que ela está sentindo, que ela precisa de um outro ser social para ela tirar essa sensação de fome que ela está sentindo. Então, todo esse texto ele está se referindo sempre ao quê? Um indivíduo, né, se relacionando com o outro, um indivíduo tendo um contato social com o outro. Para quê? Para ele se construir socialmente. É aquilo que eu falei, você vai se construindo através do contato com o outro. A construção que eu me refiro é a construção social. Você vai se construindo socialmente através do contato com o outro. E aí tem a pergunta com 5 alternativas. O conceito sociológico que permite então compreender o texto acima, esse processo que no caso do texto a criança está tendo com outros seres, né, para ter esse desenvolvimento, essa construção, né, social, está bem nítido aqui na nossa frente. É o processo de socialização, né, que é a prática da nossa sociabilidade, que é uma característica nata, no caso do texto da criança, em que ela já nasceu com essa capacidade, todos nós, que é a sociabilidade, e como é que ela vai colocar em prática essa sociabilidade? Através da socialização, ok? Então está aí a resposta da nossa questão e do nosso exercício. A socialização. Então, o conceito sociológico que permite compreender o texto acima é socialização. Ok? Então, senhores e senhoritas, agora com essa última. Temos mais uma, né? Mais uma. A sociabilidade é uma capacidade natural dos seres humanos para viver em sociedade, que se desenvolve pelo processo de socialização. Tá? Então, destacam-se nesse processo. Então, a letra A, assimilação dos hábitos, das regras e dos costumes característicos de um grupo
e em que o processo de socialização varia de cultura para cultura. Capacidade da pessoa em assimilar regras e hábitos de sua cultura como única, conflitos sociais no todo, de apenas os aspectos individuais do homem e uma assimilação dos hábitos, das regras, dos costumes característicos de um grupo. Então, a sociabilidade é uma capacidade natural que nós, seres humanos, temos para viver em sociedade. E a gente coloca em prática essa sociabilidade através da socialização. Então, o que chama mais atenção nessas 5 alternativas ali? Né? Então, se você analisar friamente, né, quando você coloca em prática essa socialização, você está assimilando também hábitos e regras de outros e características de outros seres sociais do grupo, né? Claro, esse processo de socialização vai variar de cultura para cultura, né? Você não pode pensar que a sua cultura é única, né? Esse conceito de etnocentrismo que nós iremos aprender ainda é pensar que a nossa cultura é única e melhor do que a de todas as outras culturas. É errado, né? Então, quando você assimila o hábito e regra de costumes de um grupo, você está também se socializando, mas lembrando sempre que essa socialização vai variar de cultura para cultura. Ok? Então tá aí, ó. A resposta é a letra A, né, que define melhor esse processo da sociabilidade, a prática que é a socialização, quando você assimila os hábitos e as regras de um determinado grupo, sabendo que essa socialização ela vai sempre variar de cultura para cultura, ok? Senhores e senhoritas, eu desejo a todos uma boa prova, né? Estudem, acessem sempre os nossos ambientes virtuais, além das nossas aulas presenciais, né? Qualquer dúvida tiraremos o nosso chat, ou então presencialmente. Eu tenho certeza que todos vocês lograrão boas notas e terão muito sucesso nessa nossa avaliação da A3, tá? Muito obrigado e até a próxima.